Hoje lhes mostrarei como um cara sozinho conseguiu destruir uma escola e uma gangue inteira. Dê meu like, safado. Depois do Parque Ranju descer a vassoura em todo mundo da escola e descobrir que também que o aleijado tava de boa e tava bem das pernas agora. Rapaziada, o aleijado agora não vai ser mais aleijado, mas vai continuar sendo chamado de aleijado, não aleijado. Ué. Sei que disso, do outro lado, tava lá o Jun-Ho sentado numa cafeteria, muito prestigiada, enfim. Tinha uma mulher entrevistando ali, quem? Adivinha quem? O líder da Nexus, Shun-So, sobre um negócio de trabalho em equipe que eles tinham que fazer pra ganhar mais grana. Em resumo, é negócio de serviço mesmo, mas o Jun-Ho tava lá só escutando tudo de canto. E no telefone dele ficamos sabendo por ali que o Ruivinho tomou no buraco do... No Rio, não. O cara literalmente me foi preso e vai ficar na prisão por sei lá quanto tempo. Amém. Se você... Depois de ter terminado a negociação, logo o Jun-Ho levantou, porque tava os dois do fundo levantando também, né? E logo foi conversar lá, o Shun-So com o Jun-Ho, pra falar que tava achando estranha a situação. O cara de canto, a entrevista de negócio de emprego ali, pra conseguir ganhar mais grana. Tudo isso foi calculadamente calculando por ele. 0 com mais dá 0. Esse, pros mais íntimos, chama Shun-So. Pros que não gostam dele, cara da Nexus, tem que apanhar. Ué. Mandou porque ele gostaria tanto de ver ele assim. Um cara como o Jun-Ho. É uma honra ver ele assim na sua frente. Rapaz, vem de lá pra cá o Jun-Ho falando que honra. Você tá se sentindo honrado por me ver, meu compadre? Tu ficou doido? Tu lembra realmente quem que eu sou de verdade? E dá uma risadinha toda falsa que fala que claro que ele se lembra. Até porque ele mudou bastante desde aquela época da escola, né? O passado fica pra trás. E ele tem que ficar pra trás. Porque agora ele é um profissional jogador. Ele não mexe mais com esse tipo de coisa que o Jun-Ho tá achando que ele mexe. E quando ele ia dizer que respeita o Jun-Ho, né? O passado ficaria pra trás se o Jun-Ho não fosse o tipo de pessoa que gosta do passado. E é por esse motivo que ele tomou a escola Dangwon pra ele. Legal! Ah, mas quem que é essa escola aí que eu não lembro? É aquela lá que o Parque Ranju derrotou na porrada da rapaziada toda. E destruiu a escola também. Isso porque a escola não tem nada a ver com o assunto. Porém, Shun-So faz de idiota, fingindo que não sabe do que ele tá falando. E como ele não tinha nada pra lhe dizer, ele só levanta e iria cumprimentar o Jun-Ho antes de ir embora. Daí o Jun-Ho dá uma olhada pra mão dele assim. Eu vou lá pegar na mão desse desgraçado. Vendo que ele não ia pegar na tua mão, então só abaixa a cabeça, cumprimentação padrão e sai vazar de lá. Mas antes disso ali, que? Jun-Ho só fala: na próxima vez, o pau vai cair na tua cara, meu compadre. Dá aquela risada de leve de fundo, fingindo que não tava ligando. Mas ele tava puto, só por essa ameaça ter chegado nele, que agora o bagulho ia ficar doido. Eu quero ver soco na boca, velho, voando pro que desinferno e isso aí. Até se aliviar um pouco e começar a pensar o Jun-Ho que na real ele tá preocupado do porquê ele não sente tanta raiva assim como sentia antes lá do Shun-So. Ele quer se vingar do cara, mas cadê a raiva? Mesmo assim ele já fica feliz, né? Só pelo cara ter ficado puto, ter jogado na cara dele que tomou o colégio que era tão importante pra ele. Mesmo ele fingindo que o colégio não valia nada. Então daí o Shun-So logo começou a andar de carrinho balabragai no meio da cidade. Enquanto os capanga perguntavam o que ele ia fazer em relação ao Parque Ranju, porque ele fez seu movimento, né? E já que eles estão partindo pra cima deles, o melhor a se fazer agora é todo mundo cair na porrada. Que provavelmente, rapaziada, essa vai ser a briga mais celebrada e lembrada da história da Coreia. E mudando de lado, já juntando um monte de líderes lá da Gangue Nexus. O do cabelinho aqui é o líder do distrito Gangwon, Kim Jun-Ho. O outro aqui do canto é o líder do distrito Hanshu, Lee Moon-ji. E que tem uma vibe meio pá, assim, é o líder do distrito Jong-ha, Jang-Shu. Eu tenho certeza que eu tô falando os nomes tudo errado, mas foda-se. Eu não dei pra figurante, se liga? Então. E o que mais prestava atenção, que aparentemente não tinha noção de quem era o Parque Ranju, é o líder do distrito Jong Baek Dangjua. Tinha só um deles que tava com a cicatriz do tamanho da minha testa, que não falou nada. Até vinham as explicações de quem é Parque Ranju. Naquele tempo a Nexus estava controlando a maior área, literalmente. Mas teve um pé no saco dele chamado Parque Ranju que não deixava eles controlar a área do Parque Ranju. E adivinha no que deu? A quebração de pau da desgraça, filho. Eita
porra! Tá aparecendo minhas vizinhas aqui do canto, quando ficar sabendo que o marido saiu com a outra da vizinha. Deixa eu falar mais baixo, porque se elas escutar aqui vai dar briga já. No começo, pensou que, tipo, tudo tinha acabado, mas não foi bem assim, meu compadre. Porque se tudo aquilo só pudesse acontecer com milagre, o Parker Ranju foi o cara que fez esse milagre acontecer. O cara é a desgraça da luta, velho. Pra você ter uma ideia, o filho de uma égua quase me derrubou a gangue Nexus sozinho. Peraí, sozinho não, o Aleijado também tava no meio, né? Ué. Ele não tá falando que isso aí é possível. Ai, ou se é possível. Tá por fora, meu compadre. O do cabelinho fala pro líder essa noção que se não é possível, o Anju deve ser o anjo, porque ele fez essa impossibilidade se tornar possível, meu compadre. Mesmo assim, um dos líderes não acredita que a Nexus de hoje tá com medo de um cara chamado Parker Ranju que desceu a porrada de todo mundo, mas isso não importa agora. Mesmo que eles achem que isso é perda de tempo ou não, o bagulho vai ficar doido. E eles têm que pensar no seu futuro, porque Parker Ranju é um problema. E tudo isso enquanto esse cara da cicatriz aqui tava putaço, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você, responde rápido, nem fica pensando muito não. Quem acha que esse cara da cicatriz aqui conseguiu cicatriz com o Anju dando cabeçada na cabeça dele? E eu não tenho sombra de dúvidas. Você tá duvidando? Não. Até no meio daquilo do nada, vim de passinho de lá pra cá, o Shunso, que juntou todos os líderes do distrito pra ter uma conversinha com a rapaziada. Todo mundo tava lá, menos os que estavam meio ocupados. Tinha alguns fartando ainda. Desculpando, falando que ia pagar mais janta pra geral depois, mas não tem que não fazer nada. Ele vai falando, eu vou traduzir. Só deu uma falhada aqui. Ele chegou pra avisar que Parker Ranju acabou de fazer o seu primeiro movimento. E mesmo que eles acreditem ou não, Parker Ranju não deixará eles impunes. Patrão, você acha mesmo que esse cara vai dar muito trabalho? Precisa assim tu falar que a gente vai entrar em guerra com o cara? O cara é uma bosta. Quando o figurante fala que o Parker Ranju é uma ameba que não precisa entrar em guerra com ele, só dá uma encarada de volta pra esse retardado mental que não faz ideia da porra que ele tá falando. Patrão, desculpa, pô. Tava só perguntando, não sabia. Irei lhe perguntar novamente. A todos vocês que estão aqui, vocês acham que eu tô brincando? Quem aqui nessa porra acha que eu tô brincando? Caralho, velho. Tem que tomar cuidado. O da cicatriz, que já sentiu na testa já a solução de bater no Parker Ranju, fala que não é brincadeira. E é por esse motivo que quem vai até lá vai ser ele. É o cicatriz quem vai ter sua primeira vingança contra ele. Óbvio que o Shunso ficou feliz porque precisava de algum voluntário pra cair nas garras do Ranju, pra assim resolver o quanto antes, e agradece a ele. E até perguntar o motivo pelo qual dele querer vingança, né? Mas, pô, o motivo tá na testa dele, né, carai? Não importa quanto tempo se passe, eu serei o Batman do preparo. Carai, os caras literalmente meteram um Batman do preparo. Que porra de tradução que é isso aqui? Mesmo assim, o Shunso fala que confia nele, não vai lhe questionar por nada. O restante dos líderes tudo concorda, mesmo quem sabia quem era Parker Ranju e quem não sabia apenas fala que concorda. Então é isso. A reunião finalizou. Pode voltar pra casa aí, eu não vou pagar janta pra ninguém não. Rapaz, quem tava coringando na cabeça dele era o cicatriz aqui. Coringando pra caralho. Porque ele iria se vingar do Parker Ranju. Será? Não. Então logo começaram a se organizar, pegaram suas motocas de 360 cilindradas e começaram a sair correndo no meio da cidade na parte da noite. Juntou toda a rapaziada num velório. Peraí, veleiro? Mas não é velório, caralho. E te falar, era gente pra um caralho, filho. Eu até ficaria com medo, assim, de Parker Ranju perder isso. Se eu não tivesse visto ele destruir a escola inteira e matar mais os caras também. Pessoal, o dia chegou. Finalmente vamos destruir Parker Ranju. O primeiro a vir de lá pra cá já é o gordinho que já mete a cotovelada no que tava na frente. Com as barrigas e o short quase estourando com a gordura dele. Perguntando se ele tá falando sério realmente. Que agora ele vai fazer Parker Ranju sentar no colo do capita. Será? Não, pera aí que essa aqui também foi pouca agora. Calma aí. Será? Será, meu? Será? Não. Daí então, falando no diabo, né? Que eles tanto odiavam assim. Tava o Parker Ranju e mais o Jun-Ho andando pela cidade. A Jun não sabia pra onde tava sendo levado até chegar de frente com um barraco que o Jun-Ho não deixou destruir no centro da cidade. Até perguntar se ele sabe se isso é justo ou não. E o do porquê dele tá perguntando disso é porque o Jun-Ho sabe muita coisa do Parker Ranju, mas o Parker Ranju não sabe de porra nenhuma dele. Como por exemplo, da onde ele tirou tanto dinheiro. Por que ele quer matar lá o Shunso? E a resposta pra tuas perguntas tão dentro desse barraco aqui. É só entrar. Se tu realmente quer saber do porquê, vambora. Cara, os caras meteu um vambora na tradução também. Tá incrível isso aqui. Aí eles entram pra dentro, sentam na cadeirinha e logo começa a palpitação. Dizendo que em primeiro lugar, todo esse dinheiro que ele tem não é dele. Calma, não quer dizer que é roubado. Na real, o dinheiro que tá com ele é do cara que era dono daquela casa, por mais humilde que pareça. Pra gente saber, senta aí que eu vou lavar suas costas. Tudo isso começou há 2 anos atrás, quando o Jun-Ho era apenas um estudante padrão. E ele tinha um coleguinha de sala dele que chegava na porradaria, brigava, aquele tipo de amigo que
que, assim, você saía vez ou outra no soco com ele, mas tava de boa, né? A amizade é assim. Pra resumir, ele é como se fosse o irmão pro Jun-Ho. Eles ficavam em casa, fazendo um planejamento de um site que eles estavam fazendo, né? Feito por IA. Em resumo, essa IA aqui consegue analisar os dados do mercado e fazer o melhor tipo de investimento da sua vida, pra assim ficar rico um dia. Não tava botando muita fé ao Jun-Ho, não. Até parece que o site ia dar certo fazer investimento tão preciso assim. Mas é aí que os verdadeiros problemas começaram. Quando o Hanju perdeu pra Nexus, basicamente começou a putaria na escola do Jun-Ho também. Ele começou a apanhar da galera que não tinha nem sentido. E o Hyun-Soo, obviamente, só se gabando por ser o dono de uma gangue que tá descendo pau em todo mundo. Podia ser quem for, eles esmagavam qualquer um no meio do caminho. Mas o Jun-Ho não é tão otário, né? Deve conhecer ele. Então ele meteu uma cadeirada de volta, mesmo os caras sendo em grande quantidade, e caiu na porrada com os caras na mó loucura mesmo. E o amigo dele, como é muito parça, desceu-lhe a mão no vagabundo também, né? Se meu amigo tá descendo a mão no céu, é porque eu também posso. Só que eles não eram muito bons de briga. Então, melhor correr do que ficar brigando nos caras. Poderia ser uma decisão de merda? Poderia. Mas ele não tava muito ligando, tava feliz. Mas tudo isso acarretou no que aconteceu agora. Eles eram piores do que eles haviam imaginado. Um certo dia, sua casa pegou fogo. Quando o Jun-Ho foi parar pra dar uma olhada, a sua casa estava em chamas. Seu amigo tava lá dentro, a sua família. Todos morreram. Desgraça! Tá bom, exagerei. Eu tô sem voz aqui já, cara. Não satisfeito, ele foi até a escola de novo, tirou satisfação com os moleques da Nexus, perguntando como eles poderiam fazer isso, velho. Não tem como. Aí marchou os malucos dele um tapa na cadeia pra poder mostrar que ele não é nada. E mentira, falando que só tava fumando perto, eles não fizeram porra nenhuma. Mas mesmo assim, veio lá pra cá, o Jun-Ho não satisfeito e brigou com os caras. E no fim, como ele não sabe brigar, né, ele apanhou. Nessa hora, ele tava na tua casa pensando no desespero da tua vida. Ele não sabia se desistia, se jogava de uma ponte, se continuava. Por que ele vai continuar vivo? Não tinha sentido, o amigo dele morreu. Então ele percebeu que deveria deletar suas indizências de felicidade, no caso apagar o histórico dele do computador. Tá certo, né? Antes de ter uma morte morrida, você tem que fazer os treinos do jeito certo. Ué. E quando ele foi mexer no PC, a IA que o amigo dele tinha feito conseguiu funcionar com sucesso. Aí ele pensou, deve ter funcionado, mas eu vou só fazer uns investimentos aqui, doar pra caridade, melhor do que ter feito nada na minha vida. Até do nada ele abriu o aplicativo da IA e ele se deparar com 318 milhões de dinheiros coreanos. Ele não chegou a considerar que ia funcionar, mas nessa hora não bateu nem a felicidade na cara dele. Era só o pensamento do quão feliz o amigo dele ficaria por criar um aplicativo que funcionasse e deixaria ele rico pro resto da vida. E foi por esse motivo que agora estou pensando que a única oportunidade de estar vivo é porque eu quero a vingança. E pra resumir mais ainda, todo o dinheiro que ele conseguiu é do amigo dele. Então foda-se se ele vai gastar tanta grana com vingança assim. O Hanju não entende, perguntando do porquê ele tá contando tudo isso pra ele, e sinceramente é porque no começo ele queria manipular o Hanju. Mas não precisa, né, rapaziada? Ele já tem um bom motivo pra descer a porrada todo mundo na escola. Ué. Então depois disso, do outro lado, tava lá o Jun-Ho contando pelo telefone pra Seo Hyun, que contou pro Park Ranju sobre a história dele triste, né? Que inclusive, rapaziada, que mina bonita demais, bicho, tem como ter desse aqui não. Alguém me pode contar dela aí pra eu saber onde é que ela mora rapidão pro negócio? Não. Nisso ela comenta também sobre Incheon, o local onde lá que tem as pessoas mais fortes e que eles estão atrás deles, né? Depois do movimento que o Hyun-Soo fez, com certeza tem que tomar cuidado. E falando em tomar cuidado, Relaxa, nada vai dar errado. brota umas modas pra cá do nada, filho. Os malucos me passam vendo o carro, joga balde de tinta vermelha, azul e sai voando parecendo o motorista que ele já tenta virar o carro pro lado e pro outro, não sabe pra onde vai. Na horror de um já viu que deu merda, né? O carro ia bater. Patrão, segura, que fodeu. Quando tu vai dar uma moeda, o cara tá fazendo um drift de canto já e bate diretamente na parede da quina da ponte ali. Ainda no telefone, tava lá Seo Hyun perguntando o que aconteceu com ele, do porquê desse monte de guitarra dentro do carro. E acabou. Por mais que ela gritava o nome dele, vou jogar no Vasco. E tudo tava planejado pelo Cicatriz, que o objetivo não era matar por enquanto o Jun-Ho, e sim pegar ele e usar ele como isca. Alô, garotinha, eu sei que tu é muito gostosa por estar ficando com esse cara aqui, mas então, já vou te avisar pra chamar Park Ranju pro endereço que eu te mandei agora. É, rapaziada, agora o bagulho vai ficar doido, fi. Qual outro capacete que lá vem pedrada? Do outro lado deve ficar até puto, né? Que ele pegou e desligou o telefone na cara dela. E em vez dela pensar e ficar preocupada com o Jun-Ho, não. Ela tava dizendo que ele tinha razão em falar que ela era gostosa. Porque é ver. Mano, o que tem a ver ela ser bonita com essa situação? Ajuda o velho, o cara vai morrer, fi. E do outro lado tava o Hanju andando tranquilamente pela cidade. Até no meio daquele lembrado que o Jun-Ho tinha dito pra ele. Que ele só viveu até agora na base da força do ódio. Porque ele queria vingança. Como o dinheiro não era dele, não tinha motivo pra ele ficar segurando dinheiro. O bagulho ia gastar mesmo e matar os caras. Ué. E depois de pensar sobre isso,
isso, o Hanju vê que ele tem razão. Ele vai até o fim e vai derrubar a Nexus por inteira. E do nada alguém chega e chamando o nome dele de Park Ranju e brota uma moda na frente dele. Era o Sr. Yun, até sem capacete, mandando ele subir e sentar atrás. Rapaz, se eu te chamando desse jeito aqui... Rapaz, lembra que o cara tá morrendo lá, pô, tu quer ajudar o patrão? Ué. Quando o Hanju fica sabendo que o Jun-Ho foi pego, aqui acabou. Foi na área de Incheon e eles têm que ir pra lá agora. Mandaram até endereço, né? Que lá no galpão onde tava o Jun-Ho, ele tinha acabado de acordar. Quando foi dar uma olhada pros quatro cantos assim, aquele monte de caixa, entrega, Mercado Livre, era tudo deles. Uma organização criminosa inteira com a fábrica inteira. Claro, né? Porque pela metade também não dá pra usar. Tá muito engraçado. Daí então veio de lá pra cá, o barriga de cheiro a fósforo, o gordão, já falando que tinha acordado lá o Jun-Ho e pergunta se tem que bater nele, né? E vale ressaltar que esse barriga de fósforo aqui é o segundo da área de Incheon, então quer dizer que ele não é tão fraco quanto aparenta ser. Só é imenso, mas não é fraco. Mas ao invés de falar pra bater no Hanju, quer dizer, no Jun-Ho, só diz pra ele parar e deixar o cara quieto lá. Até do nada o Jun-Ho começar a me coringar, filha. Começar a dizer que eles são loucos de pegar um cara como ele, por exemplo, de uma presidência gigante de empresa, e que eles vão ser loucos o suficiente pra poder arrecadar com a morte que eles vão ter futuramente. Até porque se recorda de quando o Cicatriz arrumou essa cicatriz na cara dele. Foi literalmente o Park Ranju que lhe desceu o saco na cara. Como se não souber, já disse, também. E pergunta de novo se eles realmente acham que aguentam com Park Ranju novamente, mente. Não. Aí o barriga de cheira fora já não aguentou, já queria avançar pra cima de um outro do jeito que tava na cadeira mesmo. Mas ele tem razão, é verdade. Realmente é verdade o que ele tá falando. Mas pra um refém ele fala até mais que o suficiente. Ele deve ter ouvido alguns rumores sobre o Incheon, né? Sobre ter perdido a briga lá com o Park Ranju. Mas uma coisa que ele deixa bem claro, aí eu não sei se é pra infrar a bosta do ego dele, né? Que eles não se curvaram pra Park Ranju, e sim ele que se curvou pra eles. Sei. E meu sapo aqui em casa saiu voando ontem pra cima do telhado. Nem sei como que ele foi pra lá em cima. Mas tudo isso que fez não foi porque o Park Ranju queria proteger eles e por esse motivo ganhou na base do argumento. O gordão não aguentou, agarrou no gagote lá do Jun-Ho e levantou aquele músculo, guri, que... Tá porra, o tamanho do braço desse gordão aqui, guri. Fodeu, rapaziada. Eu achei que esse cara era só barrigudo mesmo. Quero ver tu falar mais um pio, te dou um soco na cara. Fala, pio, pra tu ver. Tá maluco, rapaz? Quer levar um choque na cara? Até do nada, no meio daquilo, vim de lá pra cá um figurante falando que tinha chegado o Park Ranju no local designado. Quando ficou sabendo disso, você acha que ele não coringou? Coringou na hora, porque a vingança ele teria agora. Manda um barriga de cheira fossa deixar o Jun-Ho quieto ali, porque o assunto agora é com o Park Ranju. Mesmo que ele tivesse puto com o cara, não é pra bater nele agora. Aí, só de raiva mesmo, ele tacou ele lá pra cá, o Jun-Ho com a cadeira com tudo, e caiu no chão que nem um saco de bosta. Tu vai ver, mais tarde tu vai levar um soco na boca, meu também. Aí, antes disso, vem de lá pra cá o Cicatriz falar pra ele que ele pode ficar rindo, mas agora quem vai se ajoelhar é o Jun-Ho. Quer dizer, Park Ranju. Cara, tu esqueceu o nome dos caras aqui nessa porra? Tá difícil aqui ter uma lembrança boa. Eles irão mostrar o seu verdadeiro poder atual. Park Ranju perderá hoje. Será? Será? Não. E falando no monstro, de lá pra cá já veio ele rapidamente com a Seo Hyun. E mais duas motocas tava seguindo eles também, né? Que era lá da área de Incheon. Ela mesmo percebe que eles não vão deixar ela quieta, né? Sendo que eles deveriam ir diretamente pro galpão que lá que tava o Jun-Ho. Não fazia sentido brigar com esses caras agora, mas na hora que ela olhou pra trás pra cara do Hanju pra poder ver o que tava falando, ele deu uma parpada na cara e mandou ela pra frente de volta, né? Que se não desse uma olhada... Caralho, o tamanho da parede lá na frente... Não, é só o gordo mesmo. Ela conseguiu parar a moto a tempo e mandou o Hanju pra cima do cara que nem um cachorro. Como se ele já não quisesse cair na porrada com essa rapaziada. Mas antes de cair no soco, não teve soco. Uai, por quê? Queria tanto ver uma porradaria, soco na boca agora. Isso porque, pro gordão, eles preferem fazer tudo isso na base do X1. Vocês não estão escutando errado. Ele tem a audácia de falar que vai conseguir ganhar do Hanju no X1. X1. Tomar no buraco do meu. Leite! Mesmo assim, o barriga de farafoso fez, foi seguindo eles até lá a academia. Olha eu falando errado de novo, né? Era pra falar galpão. Como não dava pra ficar quieta, começou a dizer o Sr. Hyun pra ele que ele é muito grande. Chega a cutucar as gorduras do
do cara falando que não deve achar nem roupa pro tamanho de pessoa que ele era. É claro que o barriga de cheira forte fica puta e ignora ela. E ela, enquanto resposta, fica puta com ele também, perguntando se ele tá ignorando ela. E se bem vocês se lembram, até uns vídeos atrás aí, eu fiquei citado dela ser boa de porrada. Não sei, às vezes não pode ser também. Ou só tô ficando louco. Ué. E como ela não parava de falar, continuava dizendo que o maluco não cabia nas roupas que ele usava. Era uma forma de 5 línguas diferentes de falar que o cara era gordo. É um insulto atrás do insulto. Ele manda ela calar a porra da boca, mas mesmo assim ela fala que tá morrendo de curiosidade por outra coisa. Comenta sobre a questão do Ranju ter descido a rapaziada toda na porrada e eles ter se ajoelhado pro Ranju. Ai, mas que bicha chata do caralho, né, velho? Pô, puta que pariu. Ainda bem que ela é bonita. Na hora que ela falou que ele acha mesmo que consegue ganhar do Ranju na base da porrada, aí acabou. Aí ele ficou puto e perguntou se eu tava provocando ele. Já virou pra cima mostrando a barriga de foz dele, falando que ele bate em mulher também. Bota na minha frente pra tu ver se eu não te dou um soco na cara. Com tudo, cavaleiros do mundo, claro que o Ranju não ia deixar. Entra na frente dela pra dizer que ela tá certa. E se ele não gostou, desce a mão no pai pra tu ver o que acontece. Gurizinho, mas que ela gostou de ter entrado na frente dela, assim. Barriga de cheira fossa tava se coçando pra descer a mão na cara do Ranju, porque pra ele não tinha como perder pra esse cara. Então veio de lá pra cá com um soco que me apareceu uma pesada na cara do Ranju. No seguinte momento que iria pegar, aqui eu já tô situando que ele vai morrer, né, porque já começaram a contar a história do grandão aqui. E basicamente ele era muito especial. Destruiu o senso comum desde o nascimento. O cara não cabia nem na porra da maca do nascimento dele. Depois da puberdade, ele tinha praticamente 2 metros de altura e mais de 243 quilos. O cara é uma desgraça gigantesca de orc, parecia mais um porco. E pela primeira vez, ele perdeu, rapaziada. Não só perdeu, como foi obliterado na bicuda. Voou tão longe que dali saiu palpitando na barriga lá pra baixo, bateu a cabeça no chão e ficou desmaiado lá mesmo. Você viu como que ele veio parar aqui dentro? Como que o gordão saiu voando? E não acabou. Quando os figurantes deram uma olhada pra rua, viram um monstro que tava vindo de lá pra cá. Chegou, rapaziada. Parque Ranju estava de volta. Me bote na minha frente os caras que querem bater em mim pra ver se eu não deixo um por um na porrada. Os figurantes na hora entram em choque já. Já começa a preparar. Só dá uma olhada pro lado assim, ó, da direita, tem um monte de figurante. Dá uma olhada pra esquerda, tem mais figurante ainda. Na hora, o Sr. Ryun já sacou que esse papo de X1 aí com certeza não era realidade, era só zoeira. E de fundo, ela escuta lá o Jun-Ho gritando por ajuda, né? Porque a perna dele já tava doendo, já não tava aguentando mais ficar deitado no chão. E de repentemente apareceu Cicatriz, interrompendo todo mundo. Manda os caras se afastar, que agora a briga vai ficar doida pro lado de todo mundo aqui. Joga casaco dele pra cima e começa a aquecer o braço. Já fica frente a frente com o monstro. Hoje ele mostrará para Parque Ranju quem é o mais forte. Quem que é você? Não é porque que é tu não. Aí ele dá uma pensada e se liga quem que é esse maluco aí. É o Cicatriz, que lá na época ajoelhou pra ele. Chega na conclusão que provavelmente ele é o irmão do cara lá, que é do Cicatriz. Eu acho que tava meio errado sobre isso, porque ele ficou puto, veio com um soco lá pra cá, passou na lateral do Parque Ranju e não acertou, mas chegou a arranhar o rosto dele. Meu irmão, todo mundo ficou boquiaberto quando viu uma porra dessa. Ai, não sei por que caralho que o Sr. Ryun tava sentado em cima do último homem. O figurante já começou a se vangloriar pela questão do soco ser tão rápido, que provavelmente o Parque Ranju deve ter visto. E o Cicatriz já manda reta. Cala a boca, pai. Vem pra cima no soco que é sem conversa. Já manda o pezinho pra frente, jogadinha de pé. Vem com o soco lateral de lá pra cá, já pegando bem na cara de Ranju. Ranju pensa na hora que, pô, o soco tá rápido, mas não é o suficiente pra ele. Eu pensei, porra, se ele falou isso aí é porque o cara vai desviar, né? Porra nenhuma. O soco pegou em cheio na cara do Ranju, velho. Com tanta força que até ele ficou boquiaberto com um soco desse pegando na tua cara. Parque Ranju, agora as dívidas de 2 anos serão pagas hoje. Aí virou uma putaria do caralho. Era soco de esquerda, jogada de pé pela lateral, soco da direita, bicuda de cima pra baixo, desvia, vai com a pisada de pé pela lateral, soco no meio da costela, volta de novo com a lateral na esquerda da costela. É um bagulho tava tão insano que eu nem sei mais o que eu tô falando aqui, mas ele desvia de novo, vem Ranju de novo com a investida lá pra cá, com um soco na cara dele, mas desvia de novo com um soco e pega na cara do... Caralho, o Ranju tá apanhando.
Essa pegou tão em cheio que Hanju teve que recuar, mas não foi porque ele quis recuar, porque o fogo foi com tanta força que ele caiu lá pra trás, até com o nariz sangrando de tanta força que foi um soco na cara dele. E isso, pra ele, não era o suficiente. A vingança tá só começando, meu compadre. É pra cima que eu vou te mostrar quem que é mais bom de porrada aqui nesse negócio. Sei não, hein, fi. Do jeito que o Hanju olhou pra cara dele aqui, eu acho que o negócio vai ficar um pouco mais sério. Mas antes da porradaria de novo, os caras têm que botar a porra de uma história no meio do soco, né, pra ajudar a pátria. O Cicatriz tava lá na época quando o Park Ranju precisou fazer a gangue inteira se ajoelhar pra eles. Mas relaxar não era opção. Então logo ele começou a treinar, direita, esquerda, sem parar, todo o santo dia com um treinamento novo. Era tanta vergonha que ele não conseguia sair de dentro de casa, ele ficava o dia inteiro treinando na academia. Incheon era conhecida como a área que tinha os melhores lutadores do país. E por ter perdido pra um cara só, obviamente eles ficaram com a cara lá embaixo. E pior ainda, eles não só perderam algumas vezes, que no fim decidiram se ajoelhar pra Park Ranju. E isso deixou ele com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele saiu igual louco no meio da rua aí, pegou umas gangues que tinha por fora e começou a lhe descer um soco em todo mundo que tava na frente. Podia ser quem for, ele queria era treinar pra um dia poder se vingar. O bicho era louco mesmo, pegava as faquinhas, via de cima, direita e esquerda e metia o duro pra todo mundo. Tinha até a contagem de quantas pessoas ele acabou. Basicamente foi 27 escolas, 13 academias e eliminou 4 gangues sozinho. Todo furado de faca, arrebentado, mas ele fez isso sozinho. Tudo isso pra se vingar um dia de Park Ranju. Mas as coisas estão sendo um pouco diferentes agora, né, rapaziada? Ele tava no meio da trocação com o Park Ranju e a diferença de soco assim era um pouco gritante, sabe? Ele tava lerdo, não conseguia nem acertar um soco no Cicatriz. Pra ele é uma vergonha de incapacidade de não conseguir ganhar desse cara lá na época. Não só ele tava pensando isso, como de fundo também tava lá o Jun-Ho e a Seo-Hyun não acreditando, mas nem fodendo que o Ranju tá perdendo pra esse cara aqui, filho. Não tem como uma porra dessa. Antes disso, ele só manda ela observar pra ver o que o cara vai fazer. Porque acontece que ele fez uma pesquisa sobre o Ranju antes de chamar ele pro seu grupo. Pra você ter uma ideia, meu compadre, Park Ranju é o filho do dono de uma academia e ele nunca aprendeu arte marcial. Só fortificou teu corpo e ficou bombado. Pra resumir, pra te entender um pouco mais, o cara ganhou da Nexus inteira, com força bruta. Não tem habilidade. Aí volta a pergunta novamente. Vocês acham mesmo que esse cara aqui que treinou pra caralho vai ganhar a porradaria? Não. Sendo mais, o Jun-Ho pensa que quando ele aprender os padrões ali do Cicatriz, tudo vai mudar. O problema é que quanto tempo mais demora, mais o Ranju fica espancado. A cara inteira dele já tava toda cortada. E pra vocês terem uma ideia, provavelmente deve ter muita gente que não sabe aí, mas um lutador de boxe batendo em ti sem luva, o bagulho é capaz de cortar suas veias, suas artérias, é tudo, filho. Tá bom, deixar uma exageradinha, mas é mais ou menos isso aí. E quanto mais tempo demora pro Ranju conseguir chegar nesse patamar de copiar os ataques do Cicatriz, mais ele vai estar debilitado, ao ponto de ele não conseguir mais contra-atacar. E isso, por enquanto, é o que tá acontecendo com o Park Ranju, rapaziada. Ele tá apanhando feio ali, velho. Tô ficando até triste aqui. Mesmo quando ele levava um soco, ele tentava pegar atenção de novo, mas quando ele ia ver, já vinha outro soco lá pra cá, vindo do Cicatriz, cara. O cara não parava, era sequência. Só que esse ele tinha errado, o Ranju já pegou, foi nas pernas dele e pensou, vou jogar o cara pro chão, que eu tenho vantagem. Porém, logo agarrou o Ranju pela cabeça ali e perguntou o que ele tava fazendo, filho. Ele acha mesmo que vai dar certo só porque ele é um boxeador, vai jogar ele no chão? Quando o Cicatriz começa a apertar o pescoço dele, aí que ele bota mais força, meu compadre. Começa a correr na posição que ele tava e colocou tanta força, mas tanta força, que pra te ter uma ideia, conseguiu fazer o Cicatriz sair andando. Ave Maria! Nem mesmo William acreditou, mas que puta de uma força que é essa? Como que o cara consegue arrastar ele assim no chão como se fosse nada? E pior, se continuar arrastando ele do jeito que ele tá aí agora, simplesmente ele vai bater naquela ferragem que tá lá atrás e vai cair no chão mesmo. Mas ele é um lutador de rua, né, rapaziada? Então ele vem com a joelhada na barriga do Ranju, que pega tanto em cheio que chega a doer na alma. Em sequência, levanta o Ranju pra cima, faz um nocaute de ponta cabeça. É isso mesmo, chefinho. Continua assim. A gente vai se vingar dele. Aí o figurante nem tá lutando e tá enchendo a porra do saco. Mas o que o Cicatriz deixa bem claro pra todo mundo é que tá animando muito cedo. Não é assim não. O Ranju não é fácil de matar, rapaziada. Esse cara é a desgraça do monstro. Não dá pra ganhar dele de uma hora pra outra. Mas os olhos do Ranju tava tudo sangrando, né? O que dificultaria dele conseguir enxergar e contra-atacar o Cicatriz. Então ele vai pra cima pensando que já tava no papo. Que era só acertar esse soco e já era. Já era, rapaziada.
Na mesma hora, Hanju desviou do soco dele numa fração de segundo que ele nem viu. Quando que o Hanju viu essa porra que ele fez agora? Todo mundo entrou em choque. Ah, e é agora então que ele vai começar a brincar de verdade. Hanju volta com um soco lá pra cá em sequência, copiando o ataque do Cicatriz e mete um soco na cara dele que mais parecia um tiro, meu compadre. Ouso dizer que ainda é pior que um tiro, tá? E foi nessa hora que Cicatriz havia percebido: Park Ranju não é normal. Mesmo com seus socos rápidos, poderosos, capaz de conseguir cortar uma folha em fração de segundo, Park Ranju copiou cada ataque dele. Aí, toma esse soco na cabeça só pra tu ficar esperto. Ji-Ho na hora começa a dizer pra Seo Ryun que ele é bem mais rápido que o normal. Mesmo assim, quando o Park Ranju tá na situação de fúria, não tem como literalmente desviar dos socos dele. Mas a pergunta mais inteligente é da Seo Ryun. Então por que no começo o Park Ranju começou espancado pelo coitado do Cicatriz? Eu falo coitado porque agora ele tá apanhando feio pra caralho. Acertou. E na opinião do Ji-Ho, o Park Ranju não tava sendo espancado, rapaziada. Ele tava só testando o Cicatriz pra ver se ele era capaz de aguentar o soco dele. Só testando. Tá vendo aí? Quando tu estiver perdendo, fala assim: eu tô testando pra ver se eu é capaz de aguentar meu soco. Mesmo assim, o Cicatriz continua sendo muito rápido. Ele desvia dos socos e chutes do Ji-Ho. Quer dizer, do Hanju. Olha a minha cabeça no postal de novo. E pior é que deixa o Cicatriz mais puto é que toda vez que ele dá um ataque novo, a porra do Hanju aprende como se não fosse nada. E quando ele menos esperava, vinha um soco com tanta força que chegava a afundar a cara dele, filho. Da onde, desgraça, esse cara tirou tanta força assim, diabo? Esse na tua frente era o verdadeiro talento versus o esforço. Mesmo assim, é sequência. Ele pula na direção do Hanju, já some de onde é que ele tava, vem com o soco lá pra cá o Hanju, mas acaba desviando, pega só na vulto dele, né? Que veio de lateral pegar bem na costela do Hanju, e quando o Hanju foi ver, já não dava pra ver, ele tava apagado. Nessa hora ele socou tanta velocidade, mas tanta velocidade do Hanju, que simplesmente, pensa, ele vai correr, velho. Fugiu. Não. Ele meteu literalmente uma habilidade de Mortal Kombat e rasgou o corpo do Hanju em sequência de pedaços. Caralho. São tantas velocidades de soco, mas tanta velocidade, que ele meteu o louco, começou a partir de agressividade extrema. Se ele não consegue ganhar na questão de velocidade do Hanju, é melhor dar um monte de soco pra tudo lá que nem psicopata. Uma hora ele ganha. Não. Tu tá achando que vai ganhar então, né? Não, acabou. E esse soco era verdade. Quando o Hanju desvia do soco dele e o dele pega na cara do Cicatriz, aí tu tava lerdo demais, meu compadre. Ele ficou tão rápido ao ponto da a sua velocidade rivalizar de um boxeador profissional. E de brinde, um soco que mais parecia um tiro diretamente na sua nuca. Pô. Acabou, rapaziada. Quer dizer, ainda não, os caras começaram a ter um pouco de lembrança do passado dele. E pra te ter uma ideia, realmente, o cara tinha um irmão lá, cara. O Cicatriz tinha um irmão que pensava que o melhor se fazer era proteger a sua família, né? E a cada soco que o Hanju dava na cara dele, ele apagando e acordando de novo, ele tinha mais lembrança do passado dele. Ou seja, vai morrer. Seu irmão sempre lhe dizia que se tu não conseguir proteger as pessoas que tu tanto ama nesse mundo, então tu é o maior fracassado do mundo inteiro. E a cada soco que pegava na tua cara de sequência de cima e embaixo, ele se lembrava cada vez mais daquele dia que o irmão dele se ajoelhou pro Hanju. E não foi ele quem se ajoelhou. Ele ficou puto porque não entendia do porquê o irmão dele tá fazendo aquilo. Pra ele, o irmão dele é um fracassado, um idiota pra fazer uma porra dessa. Como que ele quer que todo mundo veja ele como um líder se ele tá fazendo isso aqui? Então ele ficou puto, arrancou a camiseta, já foi pra cima do Hanju e ia meter o loucão de soco na cara dele. Na hora, o seu irmão gritou pra ele não pegar e fazer nada, porque seria impossível ele encostar no Hanju. E adivinha, o Hanju deu uma olhada pra cara dele e deu um soco na sua cara que rasgou o couro do seu rosto de fora a fora. É, meus amigos, e o mesmo tá acontecendo agora, paizão. Aí o gordão até fala ali que ele tá apanhando, né? Não sei quando que esse boca tirafosa aqui havia levantado. E o segurando o fundo já disse pro gordão lá, se por acaso ele não vai ajudar. E aí, tu vai ficar parado e ficar olhando o cara apanhar na tua frente? Isso que deixou ele puto, né? Aí o figurante também é um bicho muito otário. Tá vendo que o líder dos caras que é o mais forte tá apanhando que nem uma cadela, como é que o figurante vai conseguir ganhar? É um gênio esses caras, pensa muito.
essa sequência foi tão poderosa que nem eu sei como o cicatriz tava em pé ainda. Foi só pelo ego dele mesmo, porque ele tava arrebentado, meu filhão. E quando ele foi olhar pro... de novo pro Ranju, cara, ele se perguntou se essa desgraça aqui foi o que o irmão dele tinha visto naquela época. Esse cara não é humano, essa porra aqui é umas miguelas do planeta. Tô te falando, o cara é foda pra tu. A única coisa que vi de pensamento na cabeça do cicatriz, eu quero correr, pai, eu quero ir embora. Mas se ele fugir, é o mesmo que fazer pra sua gangue também. Ele não depende só dele, e da gangue também. E a gangue pra ajudar vem avançando, gritando com a porra louca, que agora ele vai assumir o caminho, gordão. Mas é claro que se ele não conseguiu ganhar, o que o cicatriz pensou é que todo mundo aqui vai apanhar, velho. E ele não quer deixar a rapaziada apanhar, é a família dele. Então ele gritou pra todo mundo parar. Vocês estão ficando loucos, mano? Quer morrer? Aí todo mundo para. Ninguém avança pra cima do Ranju, só fica parado. Até porque quem avançasse ia ser o primeiro a morrer. E o mesmo que o irmão dele tinha feito lá no passado, 2 anos atrás, ele fez agora. Se ajoelhou diante de Park Ranju, dizendo que ele havia perdido. Ah, então você falou que balgão grande. Com mais lembranças, ele se lembra que na época, o que o irmão dele tinha feito trouxe muita vergonha. A pessoa que ele mais respeitava tava de joelho. Mas agora, ele entende o que o irmão dele fez. Porque ele mesmo continua de joelhos pro mesmo cara que fez seu irmão se ajoelhar lá no passado. Esse é o verdadeiro peso, a solidão de carregar um fardo que ninguém entende. O mesmo fardo que lá no passado ele jogou na costa do teu irmão e não entendeu. Mesmo assim, ele precisa ser forte, porque teu irmão ignorou tudo isso não por conta do Ranju, mas sim para poder proteger a tua família. Caralho, velho, aqui eu comecei a pensar diferente sobre esse figurante aqui já. Não tô chorando, tá um buraco no meu teto aqui de casa e tá caindo água no meu zóio. O gordão não gostou muito, já gritou pra ele se levantar agora, que porra que ele tá fazendo. E todo mundo fala o mesmo, porque ele não tá fazendo nada além do que a mesma coisa que o irmão dele fez lá no passado. Ele não é diferente, mas ele precisa suportar esse fardo, né? Até vim de lá pra cá, o Jun-Ho falando pra ele que os idiotas têm que pensar um pouco mais. Até porque o simples a se pensar é que se nem o líder deles conseguiu ganhar de Park Ranju, por que um monte de cabeçada vai conseguir ganhar do cara? Não faz sentido. Ué. Aí ele vem lá pra cá, dá umas batucadas assim na barriga do gordão. O que tu tá batendo na minha barriga? Aponta pra posição que ele tá agora e fala só o seguinte: a luta acabou, meu compadre. O cara abaixou a cabeça, a luta acabou, já era. Era X1, então já era. Aí, manda também ele se levantar com a tua cabeça. Levanta rapidão pra eu ver o negócio que tu vai fazer. Dá-me esse choco na cabeça aí. Uai, por que ele bateu na cabeça do cara do nada? O cara já se rendeu, caralho. Não, ele apanhou pro Ranju, não apanhou pro Jun-Ho. Isso aí é vingança dele por ter jogado ele e sequestrado o cara. Mas isso aí já era o suficiente, ele tava de boa agora. Agora ele pode ir embora, ia chamar até a polícia, mas isso é suficiente. Fala que vão embora de lá, sem mais nenhum tipo de confusão. Até no meio daquele comentar que todo mundo ali deve a Nexus, né? Sim, eles não estão na Nexus porque eles querem tá, é porque a Nexus fez eles deverem pra ela. E pra lidar com seus problemas, eles entraram nela e começou a fazer mais dinheiro pra tentar pagar o que eles estão devendo, mas a dívida nunca acaba. Mas pode ficar de boa, porque o próprio Jun-Ho fala que pagou a dívida de todo mundo. Mas, caralho, esse cara não é um prefeito, é um pai, pô? Ué. Ninguém entende por que ele pagou a conta deles do nada assim, não tinha motivo. Então daí já do lado de fora com um monte de carro lá, tudo do Jun-Ho. O que o cicatriz quer perguntar pro Jun-Ho é o do porquê dele ter pagado a sua dívida, sem nenhum motivo, sendo que os caras até chegaram a sequestrar ele. E o motivo disso é que, queira saber tu ou não, mas essa rapaziada toda aqui não só teve a dívida pagada, como também vai poder estudar em uma escola de verdade. Depois que ele ficou sabendo ali que eles simplesmente trabalhavam, até o gordão batia laje pra poder pagar a dívida. Nenhum deles fazia coisas legais pra poder pagar as dívidas que eles tinham, e isso comoveu o Jun-Ho a pagar o que eles estavam devendo. Olha que bonitinho, ele tá ficando todo coladinho. Cala a boca, rapaz. Agora ambos os lados começaram a ter um pensamento um pouco diferente, né? E o primeiro a baixar a cabeça é o próprio cicatriz, agradecendo ele. Ele não pode morrer enquanto continuar devendo de Jun-Ho. Tudo isso prova que ele tem que continuar vivo e pagar sua dívida, e com certeza pagará. No meio daquilo, logo o Jun-Ho deu uma parada assim, não falou nada. Ao invés de ver que ele também tava comovido, ele ficou só virado de frente, falando que isso é fazer os caras passar vergonha e assim continuam indo embora. Que capítulo foda esse aqui, meu compadre, até doido. Cada vez que passa eu começo a ver que Mojave fica cada vez melhor, caralho. Depois
deles terem ido embora, logo foi o Cicatriz dizer pra rapaziada do grupo dele, a tua família, que eles não deveriam se envergonhar, porque quem perdeu foi ele, e não foi nenhum dos outros ali. Por esse motivo eu não queria deixar ninguém lutar, pra ninguém ficar com a vergonha de ter perdido, e pede perdão por desapontá-los novamente. Isso não vai voltar a acontecer. Cara, os caras faltou chorar e lagrimeçar os olhos, porque todo mundo gosta dele, e vendo o quão humilde ele é, ninguém vai abandonar o cara. Então logo decide que a partir daqui eles vão abandonar a Nexus e vão começar a seguir sua vida de cabeça erguida. Eu não tô chorando, tá caindo, tem um buraco no teto aqui e tá chovendo, né? Eu tenho que arrumar o buraco no teto aqui de casa. Então daí tempo depois desse passado, lá na empresa do Jun-Ho, ele tava conversando com a rapaziada sobre eles terem resolvido a questão do distrito de Incheon, que é no caso o distrito lá do Cicatriz. E quando ele comentava um negócio sério, a porra da senhora Ryun tava com um engano na cadeira. Por quê? Caiu dinheiro na conta dela equivalente a 40 milhões de dinheiros. E isso é tanto dinheiro, mas é tanto dinheiro que chega a valer uns 162 mil reais, pra você ter uma ideia. E ela fala que tá doidinha pra ele voltar a ser sequestrado novamente, porque assim ela vai receber mais pagamento. Da próxima vez eu vou botar tu pra ser sequestrado, safada. Aí, ela deu uma olhada pro lado, até o Hanju recebe o pagamento dele, mas ele não fica feliz com isso. E ela o vê e comenta que o dia tá lindo lá fora, né? Ele fica o dia inteiro brigando, não tem por nada de sair, e fala o seguinte, que eles deveriam fazer uma coisa mais prazerosa, rapaziada. Pergunta se ele tá livre no fim de semana, né? Porque se ele tiver, ela vai convidar ele pra ir no shopping junto com ela. Eu faria esse acordo. Que isso, meu gurizão. Vamos ter um pouquinho de romance também nessa obra. Chega de ver homem se pegando também, né? Todo suado, descendo a porrada. Apesar que tava massa. E, rapaziada, esse daqui é o vídeo de hoje. Já falo por vocês que uns 2k de like eu trago a próxima parte. Essa porra tá muito bom, velho. Não tem como. Eu vou trazer essa obra inteira aqui nesse canal e foda-se, caguei e andei. Mas por enquanto é tchau por vocês que eu tô cansado. Vou dar uma cagada lá.